Uma das séries de reportagens que se tornaram permanentes no Jornal Nacional é Identidade Brasil. Ela apresenta manifestações culturais regionais ou nacionais do nosso país. E surgiu exatamente de uma necessidade. Num mundo economicamente globalizado, preservar traços da cultura genuinamente nacional é um desafio imenso. O Jornal Nacional se entregou a ele com prazer e com a convicção de que este é um trabalho que precisa ser feito. É uma coisa assim muito bonita, né? No meu modo de entender, é a pessoa que principalmente é inteligente. Ah, Gabriela, né? Novela, muito legal. As praias que nós temos são muito lindas, acho que tudo isso é cultura. Para muita gente, cultura é apenas, por exemplo, um concerto com uma grande orquestra, num teatro de primeira, ou as obras de arte que ficam expostas no museu, um espetáculo de balé, figurinos, cenários. Mas a cultura do Brasil é muito, muito mais. Todos nós praticamos cultura todos os dias e muitas vezes nem sabemos, né? Aquela que você recebe na sua casa, de pai para filho, da avó, aquela que ensina a fazer, rezar, que ensina a comer direito, a ser obediente. Tudo isso faz parte da cultura. É, lógico. A cultura brasileira é o nosso modo de fazer. O modo de fazer nosso é peculiar. Isso constitui a essência da nossa cultura, seja do ponto de vista de produzir beleza, seja do ponto de vista de produzir soluções para o nosso dia a dia. Do que comer, do que vestir, de como fazer. A cultura está nas ruas, a cultura está nas vivências, a cultura está na culinária brasileira, a cultura está nas festas indígenas. Tá no design, tá na moda, tá no futebol. Tá no design, um ministro da cultura assim, ó. Pelé é cultura do Brasil. Ela tem toda a razão. Os ídolos fazem parte da cultura. Também porque eles se transformam em símbolos do país. Inclusive, quando estão fora do Brasil. A gente sente orgulho, a gente se identifica com os ídolos. Faz parte da cultura. E ainda tem bem mais. O que faz a cultura de um povo é isso, né? A língua que ele fala, o que ele come, o que ele veste, a música que ele escuta. Deus me faça brasileiro, criador e criatura. Sim, a música que ele escuta. Pela graça da mistura. E também, claro, o que ele vê. Quando vai ao cinema, de vez em quando. Postar uma cerveja contigo com nada melhor do que eu. Tá valendo. E o que nós todos assistimos todos os dias aqui na televisão. O cara não consegue nem se equilibrar nas próprias pernas. Palhaço. Você vai encontrar cultura no lugar mais pobre do Brasil e no lugar mais rico do Brasil. A cultura popular, ela tem toda uma complexidade de manifestação que ela é tão rica quanto a cultura erudita. O Brasil é um país vasto, é um país popular, um país de populações simples, não é? Na sua maioria, na sua extensão territorial imensa e, portanto, com uma forte manifestação de coisas que formam o que a gente chama de cultura popular. O chimarrão principia, alerta, o campo vigia, da meia-noite para o dia, Taura não dorme mais. Agora, podemos voltar às ruas e perguntar de novo o que é cultura brasileira. Esse tipo de coisa, assim, quadrilha, tudo que tem a ver com folclore. A dança, né? Dança. Alguma dança especialmente, não? Eu gosto do axé. Uma panela de ferro é uma cultura brasileira. Esse fogão a lenha, isso aqui é cultura brasileira, isso é essência. Isso é a essência do pé no chão. A cultura brasileira é a melhor coisa que existe nesse mundo. Na terça-feira, carne seca e macaxeira, e deu pinico a noite inteira. Minha cultura é a leitura, né? E eu não tenho. Forró, feijoada. Cultura é uma coisa mutante, é como um ser vivo, né? Cultura, para mim, é um tipo de trabalho que eu faço. Festas juninas em Caruaru, Pernambuco.
A alegria é só um pedaço da folia. Durante um mês, mais de 1 milhão de visitantes. Movimento que gera mais de 6 mil empregos. Investimentos de R$ 1.500.000. Cultura também é um negócio. Jornada de Literatura em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ou Bienal do Livro em São Paulo. No Brasil, mais de 300 milhões de livros são impressos por ano. São lançados mais de 15 mil títulos novos por mais de 500 editoras. Cultura é um bom negócio. Shows, espetáculos. O Rock in Rio, por exemplo, gerou 7 mil empregos a partir de um investimento de 90 milhões de reais. Público de 1.235.000 pessoas. Cultura é um ótimo negócio. O Carnaval Carioca de 2004. A Rio Tour espera mais de 400 mil turistas, que devem gastar mais de 140 milhões de reais. Cerca de 30 mil pessoas estarão trabalhando nos 2 dias do desfile. Mais de 100 mil ingressos serão vendidos para o sambódromo. Cultura pode ser mesmo um negócio espetacular. Se a gente vincular, por exemplo, o cinema, a área de entretenimento e games, por exemplo, internet, você pode... esse segmento está entre os 10 maiores segmentos de economia no mundo. A indústria automobilística também é um negócio muito grande. Cada carro é resultado do trabalho dos técnicos, projetistas de um determinado país. Mas não é possível, assim, rapidinho, dizer que este carro é a cara da França, ou da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, do Japão. Mas quando se trata de uma obra de arte, o artista, sozinho, consegue colocar nela a impressão digital do seu país. Jorge Amado fez isso. Seus livros foram lançados em 55 países, traduzidos em 49 idiomas e dialetos. E tudo começou com o autor batendo a máquina, corrigindo a mão. Era assim, em 1958, quando a vida de Gabriela e Nassib começou a encantar o Brasil. E depois, o mundo. Do livro para a televisão. E em qualquer lugar que Gabriela apareça, todo mundo reconhece, é do Brasil. Zélia Gattai, viúva de Jorge Amado, lembra de muitas histórias de seus encontros com a brasileiríssima Gabriela pelo mundo. Estávamos em Portugal, numa aldeia portuguesa. E fomos passando, assim, tinha um menino sentado na soleira de uma porta. Aí saiu um gato correndo e o menino gritou: "Ó, Nassib, anda cá!" Aí eu parei, eu disse: "Me diga uma coisa, quem é Nassib?" Disse: "É meu gato." Eu digo: "Por que você botou o nome de Nassib nele?" "Porque é macho, se fosse fêmea seria Gabriela." Domingo, lá na casa do Vavá. Paulinho da Viola também já viveu a surpresa de descobrir a sua arte bem longe de casa. Domingo, lá na casa do Vavá. Eu fui surpreendido ligando a televisão, né? E vendo assim, milhares de japoneses cantando essa música. E fiquei, ao mesmo tempo, surpreso, lisonjeado, né? Coisa é divina, mas eu provei do famoso feijão da Vicentina. É a cultura que faz a cara do Brasil. Ela que sabe que a coisa é divina. Tinha gente de todo lugar, no pagode do Vavá. Quando você pensa em Brasil, você pensa assim em Luiz Gonzaga. Acho que é a floresta amazônica. Eu acho que a cara do Brasil são as mulheres brasileiras. Eu mesmo. Eu sou a cara do Brasil. Um povo limpo. Esse que é a cultura, né? Reisado, temos festas folclóricas, temos tapiocas, temos renda. Televisão. Eu gosto de televisão. A Central Globo de Produção, o maior complexo de televisão da América Latina, instalada num terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados. Inaugurada em 1995, abriga as cidades cenográficas, ou seja, os cenários das novelas e minisséries, e também 10 estúdios e 15 módulos de produção. Uma fábrica de emoções, que no ano passado produziu 2.650 horas de programas. Esse total equivale a mais de 1.000 filmes de longa-metragem. Ótimo. Eu não vou admitir que menores trabalhem no canavial da Monguaba.
E todos estes programas foram exibidos no Brasil e vários também no exterior. A Globo já exportou seus programas para mais de 100 países, da Rússia ao México, da Grécia ao Canadá. Não lhe diste importância ao traicionar-me e roubar-me? Surtout lorsque je suis contre mon gré en plus. Eu на стороне вашего Брена. Она с нами. 哎呀，先把裙子放一放，可告诉我做书记需要放什么佐料吧？ A novela brasileira ela tem uma penetração, né? De repente você dá autógrafo a uma pessoa do Uzbequistão, né, que está te vendo, um russo recebe uma carta da Rússia, sabe? Isso é interessante, a pessoa vê um pouco a cara do Brasil. E a TV, as novelas, mostram o Brasil de várias épocas. O Brasil de tantos cenários inacreditáveis. E a TV fala com todas as idades. Ganha prêmios internacionais, exporta a nossa cultura. Mas acontece também uma espécie de exportação interna dentro do Brasil, porque pouca gente pode viajar por todo o país. Então, muitos brasileiros descobrem o Brasil aqui, nesta tela. Sotaques, paisagens, festas, a cultura. Amazonas. Aqui dizem que tem um caboclo amazonense, né? Mas existe o caboclo também paulista. É aquele que mora no interior, né? Ele chega, Roberto, abre a porta, fecha a porta. Esse é o caboclo de São Paulo, que eu nunca fui lá, mas eu vejo tudo por televisão. Rio Grande do Sul. Nordeste, Acarajé. Goiás. Carnaval carioca, ultimamente está sendo um dos melhores do Brasil, né? Só vendo na televisão eu já acho bom. Imagina se eu tivesse lá pessoalmente. Minas. É churrasco, essas coisas assim. Muita salada que o gaúcho gosta, né? E de... Chimarrão. Chimarrão. Eu chimarrão. Esse não pode faltar. Se tiver por aí, vem pela TV e vem por aí. Uma riqueza nossa é realmente ter vários países num só país. Eu acho que isso distingue a cultura brasileira de outros lugares. Vários países num só país com unidade, com intercâmbio e tal. O Rio Miranda amanheceu com alhado de peixe morto, Zé. Mas desde lambarizinho, até pintado, dourado, já... Um alerta sobre a importância da preservação do meio ambiente. Faz tempo que as novelas tratam de temas que preocupam a sociedade. Já se tornou uma rotina. Pode ser a AIDS. Estou contaminada. Crianças desaparecidas. Vacina contra a gripe para pessoas da terceira idade. Drogas. E se o assunto aparece assim, como parte da história, quando termina o capítulo, começa o debate, a conversa, em casa, na rua, no bar. E pode modificar comportamentos. Faz parte da cultura. Mas quando a gente assiste a uma cena desse jeito, nem imagina que ela também é um trabalho. Na Central Globo de Produção trabalham 3.700 funcionários. A gente sempre acha que cultura é algo no imponderável, sabe? Numa criatividade lá, distante do imaginário. Não, isso é o momento em que se possa, que se cria, mas chegar a pôr isso numa comunidade, numa plateia, numa rua, num museu, tudo, cada coisa que está ali teve a função artesanal e a mão do operário. É a cultura que faz a cara do Brasil. Novela, eu acho que é um pouco a cara do Brasil. Artesanato brasileiro, né? Eu sou até um pouco colecionadora. Ah, é? É, o Vale do Jequitinhonha é a minha grande paixão. Pra mim, que tem a cara do Brasil é arroz e feijão. Tá. E carne, né? Cultura para mim é artesanato, é a arte do povão. A cultura é tudo que difunde leitura, né? Aí eu gosto de forró, adoro forró. A tecnologia não para de inventar maneiras ainda mais eficientes de criar, armazenar, enviar, receber, exibir informações ao redor de todo o planeta. Cada vez mais pessoas aproveitam este mundo novo, admirável. A nova economia ela é feita de tecnologia, de redes de informação. A internet é o grande exemplo. Mas uma vez que você instalou toda essa infraestrutura, seja pública, seja privada, as pessoas estão tendo acesso ao computador, a grande pergunta é acesso a quê? E aí que vem o conteúdo. Conteúdo que pode ser cultura, claro, que você vê aqui sem pagar nada, ou nos canais pagos, centenas,
com muito jornalismo. Um jornalismo forte, atuante, que acompanha e revela o Brasil e o mundo a partir do ponto de vista da cultura brasileira. Se não fosse assim, nós receberíamos informações através de redes estrangeiras, segundo o ponto de vista deles. A imprensa brasileira, mesma coisa. Qualidade, independência. E ainda existe o computador, contato com a internet, a música que está num CD, o filme, o programa que está num DVD. É assim a oferta no tal planeta globalizado. O cinema, por exemplo. No ano passado foram lançados aqui 175 filmes. Do total, 80% filmes estrangeiros. Entre os importados, cerca de 90% vieram dos Estados Unidos. Os americanos são campeões mundiais na indústria do cinema. São craques mesmo. Um negócio que gera milhares e milhares de empregos por lá. Basta prestar atenção na ficha técnica de uma única superprodução. Toda essa gente trabalhou num único filme. Mas é claro que o filme americano se apoia nas ideias, nos costumes, nos valores, enfim, na cultura americana, que é muito diferente da nossa. 90% dos filmes estrangeiros vieram dos Estados Unidos. Então, qual é a chance de um brasileiro entrar no cinema e se reconhecer, se identificar com o que está na tela? Nós montamos uma fita com trechos curtinhos de filmes brasileiros e estrangeiros. E tiramos o som, claro. Agora a gente vai fazer um teste aqui no centro de São Paulo com toda essa turma. Chega aqui, senão eles já vão saber qual é o teste. E a gente vai perguntar a eles se eles acham que o filme é brasileiro ou estrangeiro, assim, direto. Esse filme que tá passando aqui, ó. Brasileiro ou estrangeiro? Brasileiríssimo, brasileiro. Não, estrangeiro. É brasileiro. Brasileiro, né? Lógico. Estrangeiro. E agora? Tá na cara que é brasileiro. Estrangeiro. Brasileiro. Anapa? É brasileiro. Brasileiro. Ah, brasileiro, com certeza. Ninguém vacila, todo mundo sabe quando o filme tem a cara do Brasil e adora. Brasileiro. Nós queremos que o público brasileiro venha ver o cinema brasileiro. A gente conseguiu isso com muita rapidez. Filme francês. Por lá, o sucesso do cinema americano também é grande, mas os franceses souberam resistir. O motivo foi esse sentimento real que os filmes, as minisséries, novelas, né, cada vez mais exibidas pelos canais de televisão na França, eram, sobretudo, de origem americana. Os franceses são de um rigor, de uma exigência e de um deleite, um prazer todo especial com relação àquilo que eles chamam de cultura nacional, impressionante. Mas na TV brasileira a situação é muito especial. Acho que a gente tem no Brasil uma situação privilegiada, que é você tem todo o horário nobre ocupado com produção brasileira. O povo brasileiro ama a televisão brasileira. Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá pra ver. A mentira? Não, homem. As pragas. Essa invasão de produção norte-americana, principalmente no cinema e uma parte também na televisão, sob forma de seriados, isso não destruiu a nossa produção. A nossa televisão continua tendo uma personalidade própria. Vai pra onde? Copacabana! Diga adeus aos ônibus lotados. Não é simplesmente cruzar os braços. Se cruzarmos os braços, sim, aí nós podemos ter a nossa característica, a nossa condição, a nossa cara cultural ameaçada. Nós temos que nos defender, sim. Nós não temos que agredir e deixar de lado apenas porque é estrangeiro. Não, nós somos formados pelo que veio de fora. Tá querendo o cargo de santo, é? Você podia dar um jeitinho. A televisão, hoje em dia, ela serve para lançar cinema. Então, assim, o conteúdo do filme brasileiro cresceu muito na medida que você pega só anuncia o cinema na televisão. Quer dizer, você tem, além da televisão, do seu conteúdo próprio, ela é veículo para lançar música, lançar cinema, lançar a cultura brasileira. Vamos fazer o que nós sabemos. Vamos lá. E é a cultura que faz a cara do Brasil. Um povo sem cultura, um povo sem identidade. Mestre Vitalino. Maracanã. Ópera do Malandro, musical com texto e canções de Chico Buarque, no Teatro Carlos Gomes, centro do Rio.
Mais um filme brasileiro, começo de filmagem. Também no Rio, Barra da Tijuca. A peça A Dona da História, de João Falcão, agora se transforma em filme. Direção de Daniel Filho. Entra! O sucesso da Ópera do Malandro surpreende até quem sempre trabalhou com espetáculo. Fora tá galopando. Já estamos vendo para abril. E, enfim, é um fenômeno. Isso nunca aconteceu no teatro brasileiro. É realmente algo assim inusitado. Antônio Fagundes e Marieta Severo estão no elenco do filme A Dona da História. Certeza de sucesso na ótima fase que vive o cinema brasileiro. Estou ouvindo bem, Zezé. E o brasileiro atualmente já não classifica o cinema brasileiro como vou ver um filme brasileiro. Ele já fala, vou ver filme tal. Bala, 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 chiclete. Sucesso dentro do teatro, emprego do lado de fora também. Sim, ele também faz parte do negócio da cultura. Tá dando. Ópera do Malandro, tá bom, tá esgotado. Na filmagem de A Dona da História, mesma coisa. Uma veterana no setor cultural. Já fiz 60 longas. É mesmo? 20 anos de cinema. É bom esse tipo de trabalho? É, eu gosto, é muito gratificante. É pelo dinheiro ou pelo trabalho? As duas coisas. Afinal, ela trabalha com celebridades. Pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol. Olha o que Ronaldinho bateu. Mas em matéria de celebridade, nada supera os melhores jogadores do mundo. A seleção pentacampeã. É o momento em que o sentimento de fazer parte de uma nação se torna mais forte e mais evidente no Brasil. Futebol, porque é o lugar onde a gente exporta mais artistas da bola. Só que, com tanta exportação, o torcedor brasileiro só vê os seus maiores craques de longe. Como o futebol também faz parte do patrimônio da nossa cultura, o Brasil precisa criar rapidinho uma maneira de conservar aqui, perto da gente, algumas de nossas maiores estrelas. Ai, quem me dera ser cantor. Afinal, cultura não é apenas arte e espetáculos, mas todo o sucesso da arte que tem a cara do Brasil atrai centenas de empresários. Eles fazem investimentos na área cultural, pois sabem que o setor pode representar muito lucro. Se a bolsa cai, não se deixa de cair. Se ela sobe, o pobre não tá nem aí. Hoje, mais de 60% das empresas, por exemplo, do Brasil... Mais de 60%? Mais de 60% das empresas anunciantes do Brasil, não de todas as empresas do país, mas das empresas anunciantes do Brasil, realizam patrocínios no campo cultural. Ele mostra uma pesquisa realizada no ano passado, em São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. Perguntaram às pessoas qual o maior sonho de vida delas. Em primeiro lugar, claro, estabilidade financeira. Em segundo, aproveitar mais a vida. Em terceiro, uma renda melhor. E em quarto, cultura e conhecimento. Que ótima notícia, não é? Um dos principais sonhos de vida dos brasileiros é ter acesso a mais cultura, mais conhecimentos. Cultura, nessa pesquisa, vem antes de pagar dívidas, cuidar mais do visual ou tirar férias. Então, vamos enterrar de vez aquele preconceito que sempre repete: o povo não está nem aí para cultura. Não é verdade. Felizmente, é a cultura que faz a cara do Brasil. A partir do momento que a gente preserva alguma coisa na vida, acho isso que é uma cultura. Tudo que você aprende e observa. Eu acho que a cara do Brasil é a cara da diversidade. A gente é a cara do Brasil. Festa de Halloween, uma tradição importante na cultura americana, que já é imitada em algumas cidades brasileiras. O Dia das Bruxas. É claro que os americanos não estão nem um pouco interessados em copiar as festas juninas, nem o carnaval. Imagina só, na época do Halloween, lançaram aqui no Brasil um cartão telefônico para divulgar o Dia das Bruxas de lá. Não porque a gente tem outras festas parecidas, porque não diz respeito a gente. Uma rua chique na zona sul de São Paulo. Parece que a gente está numa cidade americana. Como a maioria da população no Brasil só fala português, só mesmo com a ajuda de intérprete, não é? Em vez de liquidação, sale, que é liquidação em inglês. Em vez de desconto, off, que é desconto em inglês.
Esse é o modo de vida mais internacional e talvez daqueles que não querem ser brasileiros, né? É mais chique. A gente às vezes aqui tem tendência a achar sempre que o que vem de fora é bom e não saber dar valor pro que é nosso, que é tão bonito, tão... Gente, os gringos ficam tão malucos com a nossa cultura, por que a gente não fica? E se essa turminha que gosta de fazer de conta que vive em outro país fundasse uma televisão só com programação importada? Es wird oft não só cucinar. Algum brasileiro que só for ver história estrangeira, filme estrangeiro, vai ser mais ou menos como, eu acho, como alguém assim que só escute notícia internacional, entendeu? É alguém que vai viver alienado do mundo. Hoje, a situação atual já é uma situação, vamos dizer, onde o produto cultural estrangeiro, no caso do Brasil, tem uma presença muito grande. Toda a questão é, essa presença, né, ou essa opção do público, né, ela é função da oferta desse produto ou ela é função da ausência de uma política para que se produza mais conteúdo brasileiro? Ninguém aqui tem superalimentação para ter um time de basquete com 3 metros de altura. Então, a gente vai ter que descobrir dentro disso, até por uma questão de necessidade mesmo, de identidade, uma coisa mais parecida e mais próxima, que a gente se reflita e isso faça com que a gente se sinta mais em casa, né? Sinta-se em casa, então. Tá na cara que esses móveis e todos estes objetos são brasileiros. Trabalhos dos irmãos Campana, em São Paulo. Nós tentamos falar com raiz brasileira uma linguagem internacional nos nossos móveis. Em vez de copiar coisa importada, eles preferem a rota inversa. Exportam bastante. Fazem tanto sucesso que até recebem convites. Eu vejo muitos jornalistas no exterior me perguntarem se eu gostaria de viver fora. Eu falo, não, meu país é o Brasil. Eu me inspiro aqui. É tão bacana você falar que é brasileiro. É o passaporte de ser bem recebido em qualquer lugar. O Grupo Corpo de Belo Horizonte segue a mesma rota. Cria e se apresenta pelo Brasil e só depois mostra sua arte também pelo mundo. Já se apresentaram em 24 países, dos Estados Unidos à França, da Inglaterra à Alemanha. A peça toda. E punha os papeizinhos em cima do palco, na frente dele. 7 minutos. Peça escrita pelo próprio Antônio Fagundes. Depois de ser assistido por mais de 200 mil pessoas no Brasil, o espetáculo foi exportado para Portugal. O que aconteceu hoje? Eu tô velho, deve ser isso. A gente é reconhecido fora do Brasil como portadores da cultura brasileira, no sentido de que o nosso teatro, a nossa televisão, o nosso cinema modificam as pessoas que entram em contato com esses produtos. Chegou Piabá de ouro, que você estava esperando. Maracatu, tradição de Pernambuco. Do carnaval deste ano. O Chico Sainz, né? Ele pegou os temas de maracatu. Chico Sainz tinha o maracatu no sangue. Todo brasileiro também tem a nossa cultura assim, ó, correndo nas veias. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, cada um escolhe. Só que a melhor receita é aquela. Cultura brasileira forte, que convive muito bem com tudo que chegar de qualquer lugar. A tradição que se renova, transforma, surpreende. Felizmente, é a cultura que faz a cara do Brasil.